Salve galera, bem-vindos então a mais uma videoaula de ossos de membro inferior e hoje nós vamos estudar a parte 2 desta videoaula, que é sobre o fêmur e a patela, tudo bem? Então nesta videoaula eu vou passar para vocês todos os principais acidentes ósseos do fêmur, bem como identificar a posição correta e o lado do fêmur, e em relação à patela eu vou passar também as principais partes da patela, os principais acidentes e também como reconhecer o lado da patela. Bem como depois nós vamos analisar como que ocorre a articulação do fêmur com o osso do quadril e da patela com o fêmur. Então aqui nesse primeiro slide nós podemos observar como que ocorre a articulação entre o fêmur e o osso do quadril. Na videoaula parte 1 de ossos de membro inferior, eu passei para vocês os acidentes ósseos do osso do quadril e falei também de um acidente ósseo muito importante, que é o acetábulo, que é uma cavidade que fica voltada para a lateral do osso do quadril, onde a cabeça do fêmur, que é esta aqui, vai se articular, então formando toda essa articulação coxo-femoral, que é uma articulação entre o fêmur e o osso do quadril. Então, é dessa maneira que ocorre a articulação, a conexão do fêmur com o osso do quadril. Quando nós analisamos, então, o osso fêmur, a primeira coisa que nós podemos observar é a sua classificação quanto à forma. O fêmur ele é classificado como um osso longo, porque o seu comprimento é maior que a largura e espessura. E como todo osso longo, ele vai apresentar duas epífises distintas e uma diáfise, que é o corpo, entre as duas extremidades, que são as epífises. Então aqui nós podemos observar a epífise proximal, que está mais próxima da raiz, que é o quadril, do membro inferior, a epífise distal e no centro aqui, no meio, fica o corpo, ou diáfise. Aqui nós podemos observar três imagens do fêmur. Então, nesta primeira imagem, nós temos o fêmur numa vista anterior, ou seja, eu estou olhando a parte da frente do osso, a parte anterior do fêmur. Aqui nós temos numa vista medial, medial, porque nós estamos observando justamente a cabeça, do fêmur. E aqui, a terceira imagem, nós temos o fêmur numa vista posterior. Quando nós estudamos os ossos longos, eu sempre gosto de orientar os meus alunos para seguir uma sequência. Então, primeiro, sempre nós começamos de proximal para distal. Então, nós vamos começar a analisar todos os acidentes ósseos que nós temos na epífise proximal do fêmur. E, desta maneira, nós vamos analisar tanto numa vista anterior, quanto numa vista lateral, quanto numa vista posterior. Em seguida, nós estudamos a diáfise. Quais acidentes ósseos nós analisamos na diáfise. E depois, por último, nós vamos estudar a epífise distal. Também observando numa vista anterior, numa vista medial e depois numa vista posterior. Começando então o estudo da epífise proximal do fêmur, observando numa vista anterior, o primeiro acidente ósseo que é característico, que é mais evidente, que nós podemos observar, é essa estrutura arredondada e lisa, que é chamada cabeça do fêmur. Então, é esse acidente ósseo, cabeça do fêmur, que vai se articular lá no acetábulo do osso do quadril. Só que nós podemos observar, então, tanto numa vista anterior, numa vista medial, toda a cabeça do fêmur, e numa vista posterior, a mesma cabeça. Quando nós observamos a cabeça do fêmur, nós podemos visualizar um outro acidente ósseo no centro da cabeça do fêmur. Aqui observando numa vista anterior e numa vista medial. Esse acidente ósseo, que está localizado na cabeça do fêmur, é chamado fóvea da cabeça do fêmur. Fóvea da cabeça do fêmur. Esta fóvea da cabeça do fêmur, ela serve para inserção de um ligamento intracapsular que existe na articulação coxo-femoral. Então aqui nós vimos a cabeça e a fóvea da cabeça do fêmur.
Sempre quando nós analisamos um osso, todo osso que tiver uma cabeça, logo após a cabeça tem um estreitamento. E todo estreitamento após a cabeça é chamado de colo anatômico. Né? Então aqui esse estreitamento logo abaixo da cabeça do fêmur é chamado colo anatômico do fêmur. Tudo bem? Então nós podemos observar tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior. Tá? É todo esse estreitamento. Depois disso, o que nós podemos observar? Se nós visualizarmos numa vista anterior o fêmur, nós vamos observar uma saliência pequena aqui e toda essa saliência aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Aqui observando numa vista medial, nós temos esta saliência, né, ó, agora visualizando um pouco melhor, e a outra saliência lá atrás. Tá? Olhando numa vista posterior, nós conseguimos visualizar melhor. Então aqui nós temos esta saliência menor e toda esta saliência maior. Estas saliências são chamadas de trocânter. Então o fêmur ele vai apresentar dois trocânteres. Se nós observarmos de acordo com o seu tamanho, um vai ser menor e o outro vai ser maior. E consequentemente então nós nomeamos assim: trocânter menor, né, ó, trocânter menor e o trocânter maior, né, ó, lá atrás trocânter maior e aqui todo o trocânter maior. Então o fêmur vai apresentar dois trocânteres, um menor e o outro maior. O que nós podemos observar também? Se nós observarmos o fêmur numa vista anterior, a gente consegue analisar que entre o trocânter maior e o trocânter menor tem uma linha. Tá, ó, essa linha que está com esta seta dupla aqui. Ó. Então, é uma linha. Esta linha ela fica entre os dois trocânteres, ou seja, entre o trocânter menor e o trocânter maior. Consequentemente, ela vai ser chamada de linha intertrocantérica. Linha intertrocantérica. Ah, ó, linha intertrocantérica. Então, a linha intertrocantérica ela fica na parte anterior, na face anterior do fêmur, entre os trocânteres maior e o menor. Na vista posterior, ou seja, na face posterior do fêmur, também existe uma outra saliência entre os dois trocânteres. Só que agora ela não vai se chamar linha, porque ela é um pouco mais elevada. Se ela é um pouco mais elevada, ela vai se chamar crista. E se está entre os dois trocânteres, ou seja, o maior e o menor, ele vai se chamar crista intertrocantérica. Crista intertrocantérica. Tudo bem? Então, entre os dois trocânteres, anteriormente, está a linha intertrocantérica. Entre os dois trocânteres, posteriormente, está a crista intertrocantérica. Certo? Crista porque ela é um pouco mais elevada do que a linha. Muito bem. Então, até agora nós já vimos a cabeça, nós já vimos a fóvea da cabeça do fêmur, já vimos o colo, já vimos o trocânter maior e o trocânter menor, já vimos também a linha intertrocantérica e a crista intertrocantérica. Tá? O que mais que nós podemos observar na epífise proximal do fêmur? Se nós observarmos o trocânter maior, né, a parte interna dele, que nós conseguimos visualizar melhor nesta imagem do meio aqui, né, se nós observarmos o trocânter maior, internamente ele vai apresentar uma pequena fossa, né, que vai servir como ponto de fixação de músculos, certo? Esta fossa que existe na parte interna do trocânter maior é chamada fossa trocantérica. Fossa porque é uma reentrância, trocantérica porque está no trocânter. Tá? Então, é isso aqui, ó, que está na ponta, né, do ícone do mouse aqui. Certo? Então, a fossa trocantérica. Muito bem. O que mais que nós conseguimos analisar? Ainda existe mais dois acidentes ósseos aí na epífise proximal, que nós só conseguimos visualizar numa vista
posterior. Tá? Nós não conseguimos analisar nem numa vista anterior e nem numa vista... Na vista medial nós já conseguimos visualizar, mas é melhor visualizar ela numa vista posterior. Ótimo. Observe uma coisa. Então aqui nós temos o trocânter maior e aqui nós temos o trocânter menor. De cada trocânter vai sair uma elevação. Ó. Então do trocânter menor sai esta elevação aqui, ó. E do trocânter maior sai esta elevação aqui, ó. Certo? Muito bem. Só que esta elevação ela é mais fina do que esta. Né? Então esta elevação que sai, que se origina no trocânter maior, ela é um pouco mais elevada, um pouco mais grossa do que a que se origina no trocânter menor. A que se origina no trocânter menor, né, ela é chamada de linha pectínea. Então esta linha aqui, ó, esta linha é a linha pectínea, certo? Que é no mesmo sentido, né, do trocânter menor. Ok? Do trocânter maior vai sair esta outra elevação. Como ela é um pouco mais elevada e um pouco mais grossa, ela é chamada de tuberosidade. Certo? Então, do trocânter maior vai se originar esta elevação aqui, ó, que é chamada tuberosidade glútea. Muito bem? Então, para memorizar, é só fazer o seguinte raciocínio. Do trocânter menor, abaixo do trocânter menor, né, vai existir a linha pectínea. Abaixo do trocânter maior está a tuberosidade glútea. E observe uma coisa, aqui tem a tuberosidade glútea e a linha pectínea. Tá? As duas elas vão acabar se unindo, formando uma única elevação que fica posteriormente no corpo do fêmur. Esta elevação, esta linha elevada, que fica na parte posterior do corpo do fêmur, é chamada linha áspera. Linha áspera. Certo? Então, é simples aqui, né? Do trocânter menor sai a linha áspera, do trocânter maior sai a tuberosidade glútea. As duas no corpo do fêmur, na parte posterior, se unem e formam a linha áspera, certo? Essa linha áspera ela vai servir como ponto de fixação de tendões musculares, certo? No caso da linha áspera, é aonde vai ocorrer, da linha áspera não, desculpem, da linha pectínea, é aonde vai ocorrer a inserção do músculo pectíneo. E na tuberosidade glútea é onde vai ocorrer a inserção do músculo glúteo. Tudo bem? Ótimo. Então vejam que aí nós analisamos todos os acidentes ósseos da epífise proximal do fêmur, tanto numa vista anterior, quanto numa vista medial, quanto numa vista posterior. E também já observamos o quê? O principal acidente ósseo do corpo do fêmur, que fica posteriormente, que é a linha áspera. Vamos analisar agora, então, quem? A epífise distal do fêmur. Vamos começar numa vista anterior, tá? E depois vamos até a posterior. Se nós observarmos, a epífise distal do fêmur, ele vai apresentar duas grandes elevações. Ó, tá? Uma que acompanha a mesma reta da cabeça do fêmur, ó, e a outra que fica do lado oposto, certo? Observando numa vista medial, nós observamos essa estrutura aqui, ó, parecida com o formato de uma luva de boxe. E se nós observarmos numa vista posterior, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é aquelas elevações. Essas elevações em formato de uma luva de boxe é chamado de côndilo. E, consequentemente, o fêmur vai apresentar dois côndilos, um côndilo medial e um outro côndilo lateral. Como que nós sabemos qual é o côndilo medial e qual é o lateral? Por dois motivos. Primeiro, o côndilo medial é maior, ele é mais volumoso. Então nós podemos observar, ó, o côndilo medial é mais volumoso, o côndilo medial mais volumoso e o côndilo medial, né, nas três vistas. Um outro fator que é simples nós analisarmos é a seguinte questão. A cabeça do fêmur,
ela tem que ficar voltada para onde no meu corpo? Para o meio, ela tem que ser medial, né? Porque ela tem que se encaixar no acetábulo do osso do quadril. Então, se a cabeça do fêmur é medial, o côndilo que estiver na mesma reta que a cabeça é o côndilo medial, ou seja, este aqui. Tá? Então, ó, na mesma reta que a cabeça, ó, nós temos o côndilo medial. O outro vai ser o côndilo lateral. O que nós podemos observar ainda numa vista anterior? Que entre os dois côndilos, né, anteriormente, tem uma pequena área um pouco mais lisa, que é uma área lisa que vai articular quem? A patela. Então, esta área lisa entre os dois côndilos anteriormente é chamada face patelar. Face patelar. Tá? Se nós analisarmos agora numa vista posterior, entre os dois côndilos, então aqui nós temos o côndilo medial, né, que está na mesma reta que a cabeça, o côndilo lateral, nós podemos observar que posteriormente tem uma fossa, é uma parte mais funda entre os dois côndilos. Essa parte funda entre os dois côndilos, que fica posteriormente, é chamada fossa trocantérica. Desculpa, pessoal, não é fossa trocantérica, é fossa intertrocantérica. Né? Tá errado aqui, ó. Só faltou colocar o né? Inter aqui na frente, tá? Mas essa fossa posterior que fica entre os dois côndilos posteriormente é chamada fossa intertrocantérica. Tudo bem? E mais um acidente ósseo que nós podemos observar que fica no côndilo medial é esta pequena elevação aqui em cima, ó, que nós observamos tanto numa vista anterior, quanto numa vista posterior, quanto numa vista medial. Esta elevação que existe, né, no côndilo medial do fêmur é chamado de tubérculo do adutor. Tubérculo do adutor. Então, é esta elevação aqui, ó, acima do côndilo medial do fêmur. Muito bem, pessoal. Então, aqui eu passei para vocês os principais acidentes ósseos do fêmur. Agora, como que nós vamos colocar o fêmur na posição correta? Como que nós vamos saber o seu lado? Se ele é um osso direito ou se ele é um osso esquerdo? É simples. É só analisarmos dois acidentes ósseos, a cabeça e a face patelar. O que acontece? A cabeça ela tem que ser medial, ou seja, voltada para o meio do corpo, né? Porque ela tem que se encaixar com o acetábulo que está para fora, que é lateral. Então, primeira coisa que você faz, a cabeça do fêmur é medial, coloca ela medial. Muito bem. E agora, o que mais? A face patelar. A face patelar, ela tem que ficar voltada anteriormente, para frente. Então, anotem isso aí, que isso é importante, né? Às vezes o professor né, pode pedir para vocês. Então, anotem isso aí. Como reconhecer o lado do fêmur? A cabeça é medial e a face patelar é anterior. Correto? Então, com isso, nós terminamos o fêmur, né? O fêmur, que é um osso da coxa. Vamos agora para quem? Para a patela. Né? Justamente se nós temos, então, a face patelar no fêmur, que vai articular a patela, nós temos que estudar, então, agora, já na sequência, a patela. Quando nós classificamos a patela quanto à forma, ela é classificada como um osso sesamoide. Né? Para quem não lembra o que é um osso sesamoide, anotem aí que eu vou falar para vocês. Um osso sesamoide, ele é um osso que está localizado dentro de uma articulação e serve para fixação de músculos. Fixação de músculos, tá? E também de alguns ligamentos, certo? Então, a patela, ela é um osso sesamoide. Muito bem. Quando nós observamos a patela, ela vai apresentar duas partes básicas, né? Uma ponta e uma parte reta.
A ponta é chamada ápice. Ápice. E a parte reta é chamada base. Então, nós temos o ápice da patela e a base da patela. Geralmente, quando se fala ápice, o ápice ele geralmente fica para cima, né? Voltado superiormente. No caso da patela, é ao contrário, né? O ápice da patela é voltada inferiormente, para baixo. E a base fica superior, ou seja, para cima. Muito bem, então aí nós vimos as duas partes da patela. Só que a patela ela vai apresentar duas faces. Uma face que é lisa e outra face que é toda enrugada e áspera. Essa face enrugada e áspera fica voltado anteriormente, para frente. E essa face lisa, ela se articula diretamente com quem? Com a face patelar do fêmur. Então ela tem que ser lisa, né? Se ela vai se articular com outro osso, essa parte da patela tem que ser lisa. Então a face lisa é voltada para trás, é posterior, porque vai se encaixar com o fêmur. E a face áspera e enrugada é anterior. Muito bem. O que mais que nós podemos analisar aqui da patela? Vamos observar uma coisa. Eu vou voltar uma imagem lá no fêmur para que vocês possam entender. Quando eu falei sobre os côndilos do fêmur, eu disse que o côndilo medial ele é maior, ou seja, ele é mais volumoso, ele é mais proeminente. E o côndilo lateral ele é menor. Quando nós observamos a face lisa da patela, nós observamos duas concavidades, duas partes fundas, né? Uma maior e a outra menor. O que vai acontecer? Essas concavidades elas vão elas vão encostar, elas vão entrar em contato com os côndilos do fêmur. E aqui nós fazemos um raciocínio muito lógico. No fêmur, qual é o côndilo maior? Não é o medial? Tá. Então, o que vai acontecer? Se o côndilo medial do fêmur é maior, ou seja, ele é mais proeminente para frente, né? Significa que a concavidade da patela, que vai se encaixar com o côndilo medial, tem que ser menor, né? Para poder ter um encaixe perfeito. Então, aqui é simples. Nós temos uma concavidade menor e uma concavidade maior. A menor se articula com o côndilo medial do fêmur. Então, a concavidade menor é medial. A concavidade maior é lateral. Por quê? Porque como o côndilo lateral do fêmur é menor, eu tenho que ter uma concavidade maior para que ele possa se encaixar, né, com o côndilo lateral do fêmur. Então, quando nós analisamos a face lisa da patela, nós vamos nomear as duas concavidades. A concavidade medial, que é menor, e a concavidade lateral, que é maior. Certo? Muito bem. Então, aqui nós vimos as partes da patela, nós vimos as faces e as duas concavidades. Como que nós vamos reconhecer o lado da patela? É simples, né? Primeira coisa que nós fazemos, colocamos a face lisa voltada para trás, porque ela vai se articular com o fêmur, né? O ápice nós já sabemos que é para baixo. Então, colocamos a face lisa posterior. E agora, qual que é a direita e qual que é a esquerda? A concavidade menor é medial. Então, essa concavidade menor ela tem que ficar voltada para o meio do corpo. Certo? Então, anotem aí como reconhecer o lado da patela. A face lisa é posterior e a concavidade menor, ou seja, que é a medial, é medial. Né? É voltada para o meio do corpo. Certo? Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós terminamos a parte 2 da videoaula de ossos de membro inferior, onde nós estudamos os principais acidentes ósseos do fêmur e da patela, bem como estudamos
como reconhecer o lado e a posição correta do fêmur e da patela. Espero que vocês tenham aprendido, tenham assimilado, entendido o conteúdo, feito as anotações e que esses conteúdos eles sirvam, né, para o estudo de vocês aí no seu curso, certo? Posteriormente, né, eu estarei fazendo o vídeo parte 3 de ossos de membro inferior. Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.